Vamos lá então, meus amigos. Primeiramente, bom dia a todos, né? Estamos iniciando aí mais um bimestre, né, aqui no Interativo, né? Estamos caminhando aí para o final do primeiro ano, já estamos na parte final, no segundo semestre, no semestre final, e estamos aí trafegando, né, pela filosofia grega antiga, que é o nosso grande objetivo. Nas primeiras aulas do bimestre passado, eu não sei se vocês se recordam, né, nós tentamos aqui dar uma observada da história da filosofia grega antiga do alto, para tentar entender como é que os filósofos gregos antigos, ou seja, como é que os primeiros filósofos se organizavam, né, durante esse período que nós chamamos de antiguidade. E a conclusão que nós tiramos naquela aula, né, na primeira aula lá do bimestre passado, foi que os grandes filósofos eles se subdividiam em dois grupos, né? O grupo dos filósofos pré-socráticos e o grupo dos filósofos socráticos, né? E nós estudamos, assim, a exaustão os filósofos pré-socráticos no bimestre passado, dando destaque, obviamente, a dois grandes deles, que foram Heráclito de Éfeso, né, e Parmênides de Eleia, que nos ensinaram algumas coisas sobre a natureza, né, e auxiliar a nossa inteligência a olhar para a natureza e percebê-la melhor, visto que o grande objetivo dos filósofos pré-socráticos é compreender a natureza, né, compreender a physis, né, compreender o logos da physis, a ordem interna da natureza. A partir de hoje, nós vamos estudar os filósofos socráticos e vamos com ele até o final do ano. Para ser ainda mais exato, vamos com os filósofos socráticos, né, até possivelmente o primeiro bimestre ou até mesmo o segundo bimestre do segundo ano. Só para vocês terem uma ideia, a turma de segundo ano terminou a filosofia grega antiga agora, no segundo bimestre que acabou de terminar, né? Então eles iniciaram a filosofia dos socráticos a partir do terceiro bimestre do primeiro ano, e foram com os socráticos até o segundo bimestre do segundo ano. Então, praticamente, um ano aí para trabalhar os filósofos socráticos, né? Quando eu falo isso, a primeira pergunta que surge pode ser a seguinte: mas professor, caramba, por que dar tanto tempo, se dedicar tanto tempo da aula aos filósofos socráticos? Por um motivo muito simples. Os filósofos socráticos são aqueles que pegaram aquela filosofia criada pelos pré-socráticos e elevaram essa filosofia a um outro patamar, de tal modo que a filosofia ela se estabelece como um grande saber da antiguidade a partir dos socráticos, né? A gente deve lembrar que os filósofos pré-socráticos, como são os criadores da filosofia, obviamente eles ainda não tinham uma linguagem técnica racional desenvolvida. Linguagem essa que só vai se desenvolver com os filósofos socráticos, né? E o outro motivo é aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos, cara. Se você tomar uma boa vacina de filosofia socrática, cara, se você prestar muita atenção nas aulas que a gente vai ter a partir de hoje, até a última aula do segundo bimestre do segundo ano, você prestar bastante atenção mesmo, você fica vacinado contra qualquer ideologia, cara. Dificilmente uma ideologia vai te enganar. Por quê? Porque a base da filosofia é a filosofia socrática, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente, são aqueles que construíram os três grandes pilares da civilização ocidental e foram eles que construíram a base da filosofia. Então, se você treinar a sua inteligência, aprender a usar a inteligência com esses grandes filósofos socráticos, cara, assim, dificilmente você será enganado. Um filósofo nunca é enganado. Nunca é enganado. Muito difícil ser enganado. Por quê? Porque o filósofo ele aprendeu com o método trazido por Sócrates, Platão e Aristóteles a, quando escutar alguma coisa, buscar as causas mais profundas daquilo que ele escutou. E buscar as causas mais profundas significa não se enganar. Não se enganar, porque você vai entender a essência daquilo, né? Então, o aviso que eu dou é o seguinte: as aulas agora vão ficar mais complexas, tá? Vocês vão ter de se esforçar mais para compreender, vocês vão perceber isso já ao longo da aula de hoje, né? No entanto, a gente vai falar de questões muito mais próximas a vocês. É óbvio que procurar compreender a natureza é muito importante. Vocês vão ver que agora as questões vão estar muito mais voltadas ao ser humano, né? O ser humano começa a ser objeto de estudo dos filósofos, coisa que até então não tinha acontecido entre os pré-socráticos. É óbvio que os pré-socráticos eram gênios, né? Eram grandes filósofos e que compreendiam a natureza humana. Só que esse não era o objetivo principal.
Eles não formulavam, né, grandes conceitos ou grandes estruturas filosóficas para explicar a natureza humana. Quando você pega lá os escritos poéticos dos pré-socráticos, tudo que eles estão escrevendo é sobre a natureza de algum modo, né? Então, com os filósofos socráticos, a coisa vai ficar mais séria ainda. A filosofia vai se sofisticar ainda mais. A filosofia ela vai subir realmente para outro patamar, entende? Então, toda a atenção é pouca. Aqueles filósofos que a gente sempre ouviu falar, Sócrates, Platão e Aristóteles, vocês vão descobrir por que eles são tão famosos. Eles não são famosos porque alguém quis. Eles são famosos porque eles são realmente importantes. Compreender bem a filosofia de Sócrates, de Platão e de Aristóteles é compreender bem quem você é compreender bem a sua relação com o mundo, é compreender bem a sua relação com outros seres humanos. Joia? Então nós vamos nos aprofundar agora naquelas disciplinas que a filosofia vai passar a construir, vai passar a criar, como ética, política, moral, né, metafísica, psicologia, antropologia, estética, essas palavras esquisitas que às vezes as pessoas falam para passar assim o tom de intelectual. Vamos agora falar de estética, né? As pessoas adoram essas palavras, vocês vão descobrir o sentido real delas. Percebe a questão? Vocês vão aprender com os grandes filósofos sobre o que realmente essas palavras significam. Então, toda atenção é pouca. E o mesmo esquema que a gente vai usar, né, nesses 4 bimestres que estão por vir, os 2 últimos desse ano e os 2 primeiros do ano que vem. Apareceu alguma dúvida, é necessário que se pergunte. Quanto mais o aluno pergunta, mais a aula de filosofia fica substancial, né? Ela fica vitaminada. O aluno compreende mais. Às vezes a sua dúvida é a dúvida das outras pessoas, né? E às vezes é algo que o professor não percebeu ao dar a aula. Então, quando o aluno pergunta, o professor fala, caramba, eu tenho que falar disso. Muito obrigado por me lembrar. Então, pintou a pergunta, pintou dúvida, só fazer a pergunta. Já Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que aconteceu para que novos filósofos dentro da Grécia Antiga pudessem surgir, né? Ou seja, o que aconteceu na Grécia Antiga para que possibilitasse nós observarmos a história da filosofia e olhar o seguinte, caramba, aconteceu isso daqui, é por isso que os filósofos socráticos surgiram, né? Então a gente tem que entender essas condições sociais que estavam ali ocorrendo na Grécia Antiga. A primeira delas é a seguinte, você vai ter nesse momento histórico, ali no finalzinho da filosofia pré-socrática, ali por volta do finalzinho do século VI, pulando para o século V a.C., você vai ver ali uma ascensão da democracia, né? A democracia ela está ganhando força na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, e ela passa a ser a organização principal da sociedade grega, né? É óbvio que a democracia ela já existe em germe, né? Em surgimento antes disso. Só que a democracia ela ainda convivia com a aristocracia. A aristocracia ainda permeava as relações sociais na Grécia. Só para quem não sabe, né, uma aristocracia, que nós vamos ver isso melhor lá quando a gente estudar a filosofia política em Platão, a aristocracia é um sistema de governo no qual alguns que se consideram os melhores se sentem no direito de governar aqueles que não são tão bons na arte de governar, né? Então, a aristocracia ela é especificada muito em conta, assim, pela a função social que aquele indivíduo exerce, né? E a democracia é o contrário disso. O que a democracia faz? A democracia destrói essa hierarquia, né? E ela planifica todo mundo. Tudo passa a ser o povo. Todo mundo pode participar da ação política. Então, a democracia é quase que o inverso da aristocracia, podemos dizer assim, né? Então, a democracia estava ascendendo, estava crescendo na Grécia Antiga. Então, cada vez mais o povo tentava participar da vida política de maneira mais ativa, nos tais debates na Ágora, como eu já havia dito, né? Então, Atenas passou a ser também um atrativo para os estrangeiros. Então, muitos estrangeiros de diferentes culturas vinham para Atenas, né? E traziam valores culturais diferentes. Então, Atenas passou a ser um local de multiplicidade cultural, né? Então, você tinha ali muitas culturas convivendo no mesmo espaço, né? E, obviamente, participando da democracia, por vezes até de maneira indireta, visto que o estrangeiro não era considerado cidadão pelo grego antigo, mas de forma indireta ele já estava participando, porque aquilo que ele trazia de fora influenciava o povo grego de algum modo, né? E um outro fator
que vai dar origem à filosofia socrática é que os filósofos pré-socráticos praticamente esgotaram seus entendimentos sobre a natureza. Cara, foram muitos filósofos pré-socráticos, né? Anaxágoras, Anaximes, Pitágoras, Tales, Heráclito, Parmênides, Demócrito, Leucipo. Cara, é gente que não acaba mais. Todos esses pré-socráticos, eles falaram por diversos ângulos sobre a natureza. Eles observaram a natureza de diversos ângulos. Então, eles meio que esgotaram aquele assunto, né? Então, isso também vai contribuir por uma nova filosofia que vai surgir na Grécia Antiga. Então, são dois os fatores sociais que vão contribuir para o surgimento da filosofia socrática. Então, vou repetir quais são esses dois fatores. O primeiro fator, a condição social política. A aristocracia está em decadência e a democracia está em ascensão, né? O que está trazendo o debate público cada vez mais caloroso para o centro de Atenas. Percebe? Então, a democracia ela ajuda a trazer a multiplicidade de visões sobre a vida política na Grécia. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que os filósofos pré-socráticos já meio que esgotaram o assunto natureza, né? Assim, caramba, eles falaram tudo sobre a natureza. Agora nós temos uma visão integral sobre a natureza, né? Porque cada pré-socrático deu a sua contribuição sobre o que é a natureza, sobre o que é o logos da physis, olhando a natureza por um ângulo diferente, né? Então isso também vai contribuir com o surgimento da filosofia socrática. Porque esse novo filósofo que vai surgir, ele vai dizer, bem, eu não preciso começar a minha filosofia tentando entender a natureza, porque eu já posso entender a natureza pela contribuição dos pré-socráticos. Eu vou tentar compreender outra coisa. Entendeu? Então, a filosofia socrática, ela também surge muito por conta do pensamento, da meditação exaustiva sobre a natureza, que já havia acontecido com os pré-socráticos, né? Mas vamos voltar ao ponto da democracia, né? O que é o ponto essencial da democracia grega? Só para a gente lembrar lá as primeiras aulas do primeiro bimestre. O ponto essencial da democracia grega é que as pessoas vão para a ágora debater questões políticas. Questões políticas sobre o quê? Sobre tudo o que acontece na cidade, sobre tudo o que acontece na polis, sobre tudo o que acontece em Atenas, né? Então eles vão discutir as relações humanas, eles vão discutir o que é certo e errado em termos de conduta na cidade, eles vão discutir a estrutura da cidade, a arquitetura da cidade, a beleza da cidade. Ou seja, ali na ágora vão ser discutidos assuntos políticos, né, que têm a ver com as relações humanas. Então, o que isso vai provocar? Os debates democráticos na ágora vão acabar provocando a centralização da atenção dos grandes intelectuais no homem. Porque agora, caramba, nós já entendemos como funciona a natureza. Beleza, os pré-socráticos nos ensinaram. Mas olha só, como é que a cidade vai se organizar através da organização do logos da physis? Ou seja, os filósofos socráticos, eles vão tentar também entender as relações humanas, a natureza humana, tudo que concerne o ser humano, para que o ser humano possa se ajustar no meio da ordem trazida pela natureza, né? Então é mais ou menos assim que está acontecendo na Grécia nesse momento. Preste atenção. Os pré-socráticos descobriram a ordem da natureza, né? Só que eles não se comprometeram a meditar sobre a ordem da sociedade. A sociedade está no meio da natureza. A sociedade é um ponto da natureza. Só que a sociedade, ela está mais voltada à natureza humana. Então o que os filósofos socráticos vão fazer? Eles vão se debruçar sobre as questões trazidas pela sociedade para que a sociedade possa se ajustar da melhor forma possível à natureza. Percebe a questão? Porque os filósofos socráticos, eles vão compreender o seguinte: caramba, tudo que ordena todas as coisas é a ordem da natureza. É o logos da physis. É o logos da physis que ordena tudo. E como a sociedade faz parte desse todo, faz parte dessa realidade, caramba, então nós temos que entender também a ordem da sociedade, para que nós possamos nos organizar cada vez melhor em sociedade para nos adaptarmos à ordem da natureza. Percebe a questão? Então o foco dos filósofos é mudar um pouco. Eles não vão prestar mais atenção à ordem da natureza, eles vão prestar atenção à ordem da sociedade, à ordem das relações humanas, à ordem da natureza humana. É isso que vai importar agora. Deixa eu entender esse negócio aqui. Como é que funciona a inteligência humana?
Por que o ser humano age também pelas paixões? Por que é certo fazer isso e errado fazer aquilo? Por que o ser humano constrói coisas, constrói artes, arquitetura, e diz que aquela arte é bela? Por que é tão bom? Por que a gente tem uma sensação muito boa quando a gente olha uma bela paisagem? O que acontece dentro do ser humano quando isso acontece? Então, os sofistas eles vão se concentrar muito no ser humano. Então, o ser humano passa a ser o objeto de estudo desses filósofos socráticos. Percebem a questão? Então, os filósofos socráticos vão tentar entender a natureza humana de todas as formas. Coisa que os pré-socráticos não haviam feito. Percebe a questão? E olha que interessante. Vamos ver se vocês estão ligados na aula. Isso aqui eu já expliquei lá no primeiro bimestre. Qual é a grande riqueza que você tem, ou seja, qual é a grande habilidade que você precisa ter para participar dos debates na Ágora? O que você tem que fazer de melhor para participar dos debates na Ágora? Ou seja, o que você tem que ter de bom para você ter mais poder político nos debates na Ágora? O Lucas Barbiero matou a charada. É o argumento. É o argumento. Então, olha só. Com a ascensão da democracia, cara, os gregos eles deveriam melhorar mais ainda seus argumentos. Porque agora os debates estão mais ricos, graças à multiplicidade cultural trazida pelos estrangeiros, cara. Então, por conta do desenvolvimento do comércio, do desenvolvimento trazido pelas novas culturas, é óbvio que os debates vão ficar mais acalorados e mais sofisticados na Ágora. Então, o argumento passa a ter ainda mais importância. Ainda mais importância. E é justamente nesse contexto que vai surgir o primeiro grupo de filósofos que praticamente vai fazer a ponte entre a filosofia pré-socrática e Sócrates, Platão e Aristóteles. E nós vamos ter que estudar esse grupo de pensadores. Esse grupo de pensadores que vai surgir nesse momento histórico da Grécia, onde o argumento está cada vez mais valorizado e a multiplicidade cultural está cada vez mais presente em Atenas, esse grupo de pensadores tem um nome. Eles são chamados de sofistas. Sofistas. Então, galera, prestem muita atenção. A aula de hoje e as próximas aulas nós vamos trabalhar os sofistas, né? Então, quem são os sofistas? Os sofistas são formados por um grupo de grandes pensadores que praticamente vão fazer a ponte entre a filosofia pré-socrática e a filosofia socrática que está por vir, que seriam Sócrates, Platão e Aristóteles. Percebe a questão? Então é necessário nós entendermos o pensamento dos sofistas, para vocês compreenderem o movimento cultural grego que vai desembocar em Sócrates, Platão e Aristóteles. Percebe? Sócrates, Platão e Aristóteles, cara, eles ganham destaque graças à existência dos grandes pensadores que vieram antes dele, que são sofistas. A gente tem que entender o pensamento sofista nessas duas aulas, na aula de hoje e na aula da semana que vem. Percebe? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem são esses sofistas e por que eles têm esse nome. Né? Primeira coisa, eles receberam esse nome por um motivo muito simples, tá? A palavra sofista, né, vem da palavra sophos, sofia, que do grego significa sabedoria. Então, se você era considerado um sofista, você era considerado um sábio naquela época. Então, os sofistas têm esse nome porque eles eram considerados, nesse contexto histórico da Grécia que eu estou relatando para vocês, como grandes sábios. Como grandes sábios. Por isso o nome os sofistas. Só que olha que interessante, a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que eles eram considerados grandes sábios? Aí que vem a jogada, a grande jogada desses grandes intelectuais. Eles perceberam o seguinte: cara, a gente está vivendo num momento onde a coisa mais valorosa que existe é a construção do argumento. Porque argumentando bem na Ágora eu tenho maior poder político. O que esses caras fizeram? Esses grandes intelectuais chamados de sofistas, muitos deles foram alunos de alguns pré-socráticos, então aprenderam a técnica filosófica com os pré-socráticos. Só que os sofistas tiveram uma ideia diferente dos pré-socráticos. Olha a ideia que eles tiveram. Nós vamos utilizar a técnica filosófica aprendida dos pré-socráticos não para buscar a verdade,
não para compreender a realidade, não para compreender a natureza. Nós vamos usar a técnica filosófica para construir bons argumentos. Melhor ainda, nós, os sofistas, vamos utilizar a técnica filosófica que nós acabamos de aprender dos pré-socráticos para termos mais ferramentas para construir mais argumentos que sejam cada vez mais convincentes. Porque com isso nós vamos ter poder político. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Esses grandes intelectuais chamados de sofistas, eles não podem ser chamados de filósofos. Por quê? Por quê? Porque eles estão desvirtuando a finalidade original da filosofia. Qual é a finalidade original da filosofia? Buscar a verdade. Buscar a sabedoria. E esses sofistas, que são chamados por ironia de sábios, eles não querem usar a técnica filosófica para buscar a verdade e nem para buscar a sabedoria. Eles querem usar a técnica filosófica para construir argumentos convincentes. Em outras palavras, para se obter maior poder político. Para vencer os debates na ágora. Então, olha só que doideira. A ponte que leva a filosofia pré-socrática a Sócrates, Platão e Aristóteles é uma ponte muito escorregadia, cheia de buracos, porque é uma ponte de certos intelectuais que estão tentando desvirtuar o projeto inicial da filosofia. São grandes intelectuais? São gênios? São. Mas, cara, o que eles estão fazendo é desvirtuar o projeto inicial filosófico criado pelos pré-socráticos. Então, os sofistas, cara, eles fazem a ponte, mas tentando estragar o negócio. Vocês percebem? Porque eles ficaram interessados no poder político que a técnica filosófica poderia trazer para eles. Então, ao invés de usar a técnica filosófica para buscar a verdade, eles vão usar a técnica filosófica para melhorar argumentos e construir argumentos cada vez mais convincentes. Que você pode fazer o mau uso da filosofia. Você pode fazer isso. Você pode usar, como arte de falar bem, alguma coisa que você aprendeu na filosofia apenas para convencer o outro. E é justamente isso que os sofistas vão fazer. Percebe a questão? Então, a gente não pode perder isso de mente. Ó. Os sofistas eles estão desvirtuando o projeto inicial da filosofia pré-socrática. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira característica dos sofistas. Segunda característica, eles ainda vão utilizar a filosofia aprendida para um outro objetivo, que é o objetivo de ganhar muito dinheiro. Por quê? Eles inteligentemente, de maneira muito hábil, eles vão dominar certas técnicas filosóficas trazidas pelos pré-socráticos e vão bater na porta das casas das famílias gregas oferecendo seus ensinamentos. E aí o que a família grega vai fazer? Caramba, eles dominam a arte de argumentar. Já sei o que eu vou fazer, eu vou contratar eles para ensinar os meus filhos. Porque se os meus filhos aprenderem bem argumentações, quando eles chegarem à idade adulta, eles vão debater melhor na água e vão trazer mais poder político para a nossa família. Então, os sofistas passam a ganhar muito dinheiro também ensinando. Percebe a questão? Vendendo o conhecimento. Ensinando técnicas de argumentação. Então, qual a conclusão que a gente pode tirar daí? Que eles eram grandes professores. Rafaela Lobo matou a charada, tirou a palavra da minha boca. Eles eram grandes professores. Para usar um termo da época, eles eram grandes mestres. Eles criaram a profissão de mestre, de professor. O mestre antes agia por vocação. Ensinava seus discípulos. Agora não. Agora mestre é um papel social. É uma função hierárquica dentro da sociedade. É uma função hierárquica descoberta dentro da democracia grega que está em ascensão. Pô, então eles cobravam caro e ganhavam uma grana ensinando isso aí. Então eles tinham a faca e o queijo na mão. Eles tinham poder político nos debates da Ágora e tinham poder econômico recebendo das aulas. Percebe? Então os sofistas, cara, eles eram os reis da cocada preta na Grécia Antiga. Então por isso que os gregos chamavam eles de sábios. Pô, são mestres, cara. São sábios.
São sábios. Cara, ó, escuta aqueles caras ali, porque, ó, você vai ganhar certas habilidades, você vê como é que vai te ajudar na vida prática social. Então, como a democracia vai estar destruindo a hierarquia da aristocracia, está deixando todo mundo igual, você só pode se destacar quando todo mundo está igual, mostrando mais inteligência. Você pode ter uma ascensão social nesse momento cultural grego a partir do momento que você tem poder político nos debates da Ágora. E quem é que vai te ensinar isso? Sofistas. Pô, então os sofistas são mestres, são sábios. Perceberam a jogada? Então é daí que os sofistas vão surgir, cara. É daí que os sofistas vão surgir. Percebe a questão? Agora, eles davam aula de quê? Eles davam aula de quê? Para deixar aqui muito bem pontuado para vocês, eles, os sofistas, vão contribuir muito com a evolução da filosofia, por incrível que pareça, mesmo sendo antifilósofos, porque eles desvirtuaram o projeto inicial da filosofia. Mas olha que interessante. Eles vão desenvolver tanto a técnica argumentativa, que vai ser do pensamento dos sofistas, da antifilosofia dos sofistas, que vão surgir duas disciplinas que mais tarde vão ser agregadas pela própria filosofia, que são as disciplinas da oratória e da retórica. Então, os sofistas eram grandes professores de quê? De oratória e de retórica. Nós não podemos falar que eles são professores de filosofia, porque eles estão desvirtuando o objetivo da filosofia, a finalidade da filosofia. Mas podemos dizer que eles são professores, grandes professores de oratória e retórica. Mas o que é oratória e o que é retórica? Olha que coisa impressionante. Oratória é a arte de falar bem. Oratória é a arte de falar bem. Em outras palavras, é quando você consegue orar de forma agradável ao público. É quando você consegue falar de forma que você consiga manipular o público. Percebe a questão? Ó, vou dar um exemplo de técnica de oratória. Vocês já perceberam como eu dou aula? Vira e mexe, eu acelero o que eu estou falando ou eu coloco em câmera lenta. Por que eu falo dessa forma? Isso é uma técnica de oratória. Quando eu aumento o volume daquilo que eu estou falando ou diminuo a velocidade daquilo que eu estou falando, é para dar destaque àquele pedaço da minha fala. Percebe a questão? A Rafaela Lobo perguntou, é manipular ou relatar seus pensamentos? Ó, depende da finalidade do objetivo do orador. Percebe? Mas, ó, a oratória, ela quer passar uma imagem para o público de credibilidade. Percebe, Rafaela? Olha, essa técnica que eu acabei de falar, de acelerar ou atrasar a fala, aumentando ou diminuindo o volume da minha voz, é uma técnica de oratória, que aparenta para o público que eu domino o assunto. E eu também estou manipulando a atenção do público para essas palavras específicas daquilo que eu estou falando. Percebe a questão? Sim, Rafaela, mas olha só, Rafaela, tem um detalhe aí. Isso não significa dizer que os filósofos verdadeiros também não usem a técnica. Um bom filósofo também domina a técnica de oratória. Porque um bom filósofo também debate com o sofista, contra o sofista. Porque até o filósofo precisa de convencer alguém, mas aí para relatar a verdade. É isso aí, Rafaela. Mas para relatar a verdade. Então a técnica de oratória não é em si má ou boa. A técnica mesmo é em si. Ela não é má ou boa. Você pode usá-la para negar a verdade ou para relatar a verdade. Entendeu a questão? Mas a técnica de oratória todo mundo deveria dominar. Que é muito importante, cara. É muito importante. É ela que vai te auxiliar na construção do argumento, para que o seu argumento flui melhor para o ouvinte. É uma ferramenta. Boa, Gabriel, matou a charada. A arte da oratória é uma boa ferramenta para argumentar. Percebe a questão? Olha,
Se o objetivo de um filósofo verdadeiro, como um pré-socrático, é perceber uma verdade da natureza e verbalizar essa verdade, ele vai precisar de técnica de oratória também. O que os sofistas estão fazendo é sofisticando a técnica de oratória. Trazendo mais elementos para a técnica de oratória. Fazendo a técnica de oratória ganhar uma importância ainda maior. Então, é uma ferramenta muito útil. O problema é que os sofistas não estão interessados em usar a técnica de oratória para buscar a verdade ou para relatar uma verdade. Mas, principalmente, estão usando as técnicas de oratória para convencer politicamente alguém. Ou para ensinar alguém a ter mais poder político. Então, eles eram grandes professores de oratória. Poderiam ser grandes filósofos também? Poderiam, mas não são. Por quê? Porque o objetivo não é buscar a verdade. Se ligaram? Agora, eles davam aula também de retórica. E o que é retórica? O que é retórica? A retórica complementa a oratória. A retórica nos ensina a construir os argumentos. Ó. A oratória é uma ferramenta que traz uma aparência para o argumento. Isso é oratória. A retórica, não. A retórica é aquilo que nos ensina como manipular o conteúdo do argumento. O conteúdo daquilo que eu vou falar. Percebe a questão? A retórica é o conteúdo. A oratória é a aparência. A retórica é a matéria. A oratória é a forma. Perceberam a questão? Olha, eu posso construir um argumento retórico sem usar técnicas de oratória. E posso também falar dominando as técnicas de oratória sem necessariamente estar falando um argumento retórico. Então, a retórica complementa a oratória. O que é a retórica, então? É a matéria do argumento. É o conteúdo do argumento. É como eu organizo aquilo que eu vou falar em premissas, em conclusão, como eu dou uma estrutura daquilo ali. E qual é a finalidade da retórica? Qual é a finalidade da retórica? É colocar as frases em uma posição, em uma sequência, que facilite o convencimento do ouvinte. Percebe a questão? Então, a retórica é uma outra ferramenta, muito necessária para convencer alguém também. Então, eu vou organizar as frases que eu vou falar numa sequência, que essa sequência consiga manipular as emoções de alguém, atrair a atenção de alguém. Percebe a questão? Emocionar alguém, ou atrair a inteligência de alguém. Então, a retórica é o conteúdo, é a matéria de um argumento. Enquanto que a oratória é a forma, é a aparência de um argumento. Vocês perceberam? Ó, a forma de falar é oratória. O conteúdo do que eu falo, a ordenação do conteúdo do que eu falo é retórica. Então, o que eram os sofistas? Grandes professores das duas coisas, cara. De oratória e de retórica. Eles dominavam essas artes aí. Dominavam o negócio. Percebe a questão? E os sofistas, eles eram vários, mas dois se destacam muito, cara. Dois se destacaram muito. Que são Protágoras, não é Pitágoras. Pitágoras era pré-socrático. Protágoras e Górgias. Pensadores, filósofos não. Pensadores, que nós vamos falar melhor na aula que vem. Mas Protágoras e Górgias foram os grandes sofistas. Então, os sofistas eram grandes professores. Por que eu estou falando isso tudo? Preste atenção aqui. Esses sofistas, todos eles, tiveram ainda uma ideia ainda mais genial. Além de serem grandes professores de oratória e de retórica, eles também criaram uma pseudo-filosofia. Uma pseudo-filosofia. Pseudo por quê? Porque a finalidade deles nunca era buscar a verdade. Eles criaram uma pseudo-filosofia. Que pseudo-filosofia é essa? Eles criaram uma teoria que pudesse justificar para os gregos a importância da oratória e da retórica.
Que jogada é essa que os sofistas estão fazendo? A jogada é muito simples e muito genial. Eles são muito, parecem empreendedores. Olha o que eles vão fazer. Eles vão criar uma teoria para mostrar para os gregos o seguinte: olha só, a sociedade só vai funcionar bem se nessa sociedade continuarem existindo os sofistas. Se você apagar o pensamento dos sofistas, a sociedade vai ruir. Porque somos nós, os grandes sábios, que vamos estruturar melhor as técnicas de oratória e de retórica para vocês, cara. Vocês estão entendendo a jogada? Então, os sofistas vão criar uma teoria para justificar a função social deles. Percebe a questão? Porque, ó, por exemplo, sei lá, se eu pergunto para alguém qual é a função de um professor, o professor realmente é importante na sociedade? Se eu fizer essa pergunta e a pessoa responder sim, eles são importantes, aí a pessoa vai construir uma teoria para justificar a importância de um professor na sociedade. É a mesma coisa que está acontecendo na Grécia. É isso aí, Rafaela Lobo. Eles querem criar uma teoria para que eles continuassem exercendo a função social que eles exerciam. Que aparentemente, até agora, pelo que eu expliquei, é continuar no poder. É isso aí. É isso aí. Então, o pensamento sofista, a teoria do sofista que nós vamos aprender no finalzinho ainda, que tem 5 minutos dessa aula e na aula seguinte, é um pensamento que tinha essa finalidade. Percebe a questão? Mas é um pensamento que contribuiu também com a filosofia. Vocês vão entender por quê nas outras aulas. Percebe? Ó, esse desvio que a filosofia deu com os sofistas, por incrível que isso possa parecer, foi importante por um outro lado. E esse outro lado vocês vão entender nas próximas aulas. Mas como funcionava a teoria dos sofistas? Como funcionava essa pseudo-filosofia? Presta atenção. Essa pseudo-filosofia partia de uma premissa, que por incrível que possa parecer, Rafaela, Gabriel e todo mundo, essa teoria, essa premissa, está na moda hoje em dia. As pessoas hoje em dia acreditam nessa premissa criada lá atrás pelos sofistas. Que premissa é essa? Olha o que os sofistas diziam. Olha o que os sofistas diziam. A verdade é uma mera convenção. Olha a tese principal, a premissa principal da pseudo-filosofia dos sofistas. A tese principal é a seguinte, olha. A verdade é uma mera convenção. O que eles querem dizer com isso? Preste atenção aqui. Eles estão dizendo que a verdade objetiva não existe. E que tudo isso que nós chamamos de verdade, e que tudo isso que nós chamamos de conhecimento verdadeiro, no fundo, é uma mera convenção. O que é uma convenção? Uma convenção é aquilo que se ficou convencionado, normalizado pelas relações sociais. Então, quando eu pego e falo assim, olha, 2 mais 2 é igual a 4, a tendência que nós temos é tentar verificar essa conta e falar, olha, essa conta aí é verdadeira. 2 mais 2 realmente é igual a 4. Isso aí está correto, é verdadeiro. Para os sofistas, não. Para os sofistas, 2 mais 2 é igual a 4 é uma mera convenção. É uma mera normatização das relações sociais. O que isso significa? Significa dizer que os sofistas defendem o seguinte, que alguém, em algum momento histórico, há muito tempo atrás, criou a expressão 2 mais 2 igual a 4 e argumentou tão bem a favor dessa expressão que as pessoas ao redor acreditaram. Ficaram convencidas que 2 mais 2 é igual a 4. E desde aquela hora até hoje, 2 mais 2 continua sendo 4 por uma mera convenção argumentativa. Mas que não dá para afirmar que isso é verdadeiro em si mesmo. Porque até hoje parece que não nasceu um argumento melhor do que o argumento que 2 mais 2 é igual a 4. Então isso ficou convencionado. Percebe a questão? Então olha só.
Os sofistas estão colocando em xeque tudo aquilo que foi construído pelos pré-socráticos, cara. Os pré-socráticos diziam, ó, há uma verdade objetiva na natureza. Se a gente meditar direitinho sobre a natureza, a gente consegue descobrir essa verdade. Os sofistas estão falando o contrário. Eles estão falando o seguinte, não, 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 não. Isso aí tudo que vocês falaram, pré-socráticos, não tem nada de verdade objetiva. Não há nenhuma garantia que isso que vocês falaram realmente acontece na natureza. O que aconteceu é que vocês desenvolveram teorias muito boas e muito bons argumentos e as pessoas acreditaram. Só isso. Só isso. Percebe a questão? Então, para os pré-socráticos, a verdade, no fundo, é uma mera convenção. Nós falamos que essa parede é branca por convenção, mas não há nenhuma garantia que ela seja realmente branca. Nós só falamos que o ser humano é um animal racional por mera convenção, mas não há nenhuma garantia que o ser humano seja um animal racional. Percebe a questão? Então, olha só, os sofistas estão trazendo para a cultura grega a crise da verdade. Eles estão dizendo em alto e bom tom o seguinte, olha só, esse negócio de verdade objetiva não existe. É um mero costume, é uma mera convenção. Percebe a questão? Então percebam que a fala do sofista está desvirtuando o projeto inicial, obviamente, da filosofia. O projeto inicial dos pré-socráticos. Perceberam a questão? Está dando para entender? Então é isso. Primeiro ponto do pensamento sofista. Primeiro ponto da pseudo-filosofia dos sofistas. A verdade objetiva não existe. A verdade é uma mera convenção. Percebe? A Rafaela Lobo diz que faz muito sentido. Ó, cuidado. Cuidado. Vocês vão ver que daqui a pouco surge Sócrates, que vai meter a porrada nisso daí e vai dar um debate danado. A gente vai ver depois. Calma, calma. Né? Terminando a aula, já acabou a nossa aula, está acabando o nosso tempo agora. Né? Acaba 9h55. Vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, só para a gente brincar com isso e esperar a semana que vem para continuarmos com o pensamento dos sofistas. A pulga que eu vou colocar atrás da orelha de vocês é a seguinte. Olhem esse debate entre um sofista, um pseudo-filósofo, e Sócrates, um filósofo de verdade. Olha só esse diálogo. Eu só vou falar uma parte do diálogo, pequenininha. Pensem sobre ele. O sofista chega para Sócrates e diz assim, olha, tudo é relativo. Tudo é relativo. As verdades são sempre relativas. O sofista disse isso a Sócrates. Sócrates olha para o sofista e responde o seguinte, isso que você acabou de falar é uma verdade absoluta? Esse é o diálogo. Vou repetir. O sofista chega para Sócrates e diz assim, olha, toda verdade é relativa. Toda verdade é relativa. Que podemos traduzir pela frase, ó, não existe verdade absoluta. Aí Sócrates responde, o interlocutor, dizendo assim, mas vem cá, isso aí que você acabou de falar é uma verdade absoluta? Esse diálogo vai dar o tom da nossa próxima aula da semana que vem. Tá joia? Deu para entender, galera? Alguma dúvida? Sim, hipócrita. Ok? Então é isso. Próxima aula, então, a gente continua de onde nós paramos. Tá joia, galera? Falou, velho. Ótima aula. Valeu, meu amigo. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.